Olá, meus amigos do canal Videira Verdadeira. Novamente é uma bênção falar com vocês. E hoje eu vou tratar um pouquinho sobre dinheiro. A importância do dinheiro. Você fala, puxa, eu queria falar sobre um assunto mais espiritual, né? Por que falar sobre dinheiro? E eu acho tão importante falar sobre dinheiro. Eu vou explicar para vocês. Eu acho que são 23 parábolas de Cristo, acho que 16 tratam sobre dinheiro. Tá? Se o número não estiver preciso, é próximo disso, não tenho tanta severidade comigo, mas eu não estou falando bobagem. Nós temos aqui a parábola dos talentos, a parábola da moeda da viúva, o ensinamento de que é mais importante o amor do que dizimar a hortelã, o endro e o cominho, o pagamento do tributo, que Cristo pagou por ele e por Pedro através de um processo miraculoso de pegar a moeda, né, a didracma da boca do peixe. Depois temos a parábola da moeda perdida. Depois temos também o devedor maior e o devedor menor. E temos a história do bom samaritano. Você vai perguntar, mas o que o bom samaritano tem a ver com dinheiro? Não se esqueçam que o bom samaritano deixou a pessoa na estalagem e pagou a estalagem, para que aquilo não pesasse. Ele não só levou até lá, mas como ele pagou a hospedagem. E talvez a mensagem que eu mais gosto é que onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então, onde você gasta o seu dinheiro, é onde você põe o seu coração. Então, muitas coisas na igreja têm a ver com dinheiro. O dízimo é o mandamento de Deus a respeito de dinheiro, né? E o Senhor é tão claro quanto a isso que ele fala: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais nos dízimos e nas ofertas alçadas. Porque esse dinheiro do dízimo não pertence a nós. Ele foi nos dado temporariamente para que nós devolvêssemos uma parte para o Senhor. E essa parte foi estipulada em 10%. E esse é um princípio sagrado. Então, o dízimo não é uma questão de quanto você ganha. O dízimo é uma questão de fé. E não raro, irmãos, eu vejo irmãos que falam, não, o dízimo é muito pesado, porque é dinheiro, eu ganho pouco, e esse irmão vai mal. E vejo um outro que paga o dízimo direitinho e a vida dele está muito boa. Essa é a regra, para falar a verdade. É só uma questão de observar. Eu fui batizado em 1976. Pelos meus cálculos, eu já tenho 46 anos de membro da igreja. Olha, vocês podem acreditar que 46 anos é um bom tempo para você observar o que acontece na vida das pessoas. Então, o que eu estou falando são 46 anos de experiência. E só não são mais cabelos brancos porque eu dei um jeitinho aí com uma pequena tintura. Senão seriam mais cabelos brancos. Enfim, eu queria falar algumas coisas a respeito de dízimo, tá? O Senhor não trata de dinheiro da maneira como outras igrejas tratam. Eu conversando com um pastor, e ele falou para mim o seguinte, falou, olha, a nossa igreja, você é uma boa pessoa, eu não estou criticando nem ele, nem a igreja dele. Ele falou, a nossa igreja, quando a gente senta para administrar, é como se fosse uma empresa, tem que se preocupar com a receita, com a despesa, quanto que está dando de dinheiro. E eu pensei, nossa, nós estamos tão distantes disso. Né? As coisas são feitas diferentes dentro da igreja. A igreja de Jesus Cristo é regida pelo sacerdócio de Melquisedeque. Para cuidar dos assuntos temporais, existe o sacerdócio arônico. Quem cuida de toda a coleta e administração do dinheiro da igreja, não da destinação dele, é o bispo-presidente. E o bispo-presidente age
pela autoridade do sacerdócio arônico. Todos os escritórios da igreja estão submetidos ao bispado presidente. Então, todos os milhões ou bilhões, ou sei lá quanto dinheiro vai pela igreja, mas tudo isso está vinculado ao bispado presidente. O presidente da igreja se preocupa em administrar as ordenanças do evangelho. Tá? Como ele supervisiona e ele está em cabeça de tudo aqui, debaixo de Jesus Cristo, então ele cuida, obviamente, da destinação dos dízimos, tudo, mas todo o controle, contratações, todas essas coisas que os pastores geralmente cuidam eles mesmos, aqui é cuidado pelo bispo-presidente. Tá? 100% dos dízimos vai para a sua destinação, que é construção de capelas, construção de templos e manutenção da igreja. E as autoridades, o dinheiro que vai para pagar as autoridades gerais, porque eles precisam sobreviver, não vem dos dízimos. As pessoas acham que vem, não vem, não. A igreja tem alguns negócios, e isso não tem nada escondido, e esses negócios, como hotéis, como fazendas lucrativas, revertem para a igreja. E uma parte desse dinheiro vai para pagar as autoridades, de forma que 0% do que você gasta com dízimo vai para pagar uma despesa pessoal de um presidente de missão, né? Às vezes a pessoa fala assim, não, eu estou pagando porque o meu dízimo... Não é verdade isso não. O seu dízimo vai para as coisas que são sagradas e destinadas ao dízimo. Nem sempre foi assim, mas... E também não há uma obrigação que seja assim. O Senhor faz o que Ele quer, né? Nós pagamos o dízimo pela nossa obrigação. Agora, a destinação é dada pelas prioridades do sacerdócio. O importante é o seguinte, ninguém na igreja fica rico porque pegou dinheiro do dízimo. Nem o presidente da igreja, nem um dos apóstolos. Tá? Eu conheço um apóstolo, ele é um amigo. Não é uma pessoa tão próxima de mim, mas é um amigo que me encontra, que vem me cumprimentar, que me conhece pelo nome, e eu sei que ele, sendo uma das 15 pessoas que está acima de uma organização que tem mais de 15 milhões de membros, vive uma vida modesta. Tá? Quer dizer, ele não vive uma vida pobre, sofrida, mas muito longe de um presidente ou de um diretor de uma grande organização. Muito distante. Esse homem viaja muitas vezes de classe econômica, enfim, dirige o seu próprio carro muitas vezes, né? Um apóstolo nem sempre isso é possível, né? Mas a vida dos profetas é uma vida dedicada a Deus mesmo. Né? O presidente Monson morava num apartamento de 2 dormitórios no centro de Salt Lake. Né? Não é nada, né, espetacular, não são riquezas. Realmente o dinheiro do dízimo é um dinheiro consagrado para as despesas do Senhor. É um dinheiro consagrado para ajudar as pessoas, assim como o fundo de jejum. E nenhum líder da igreja está isento de pagar 10% da sua renda para a igreja. Nenhum líder, nenhum no mundo inteiro. Fala, mas o presidente da missão não paga dízimo, irmão. O único motivo pelo qual o presidente da missão não paga dízimo é porque ele não dá 10%, ele dá 100%. Assim como os missionários. Quando eu estava servindo, 100% do meu trabalho, 100% do meu tempo, 100% de tudo ia para a obra do Senhor. Então eu dava muito mais do que 10%. Então quer dizer que 10% é o mínimo que se exige de uma pessoa. Isso não tem a ver,
Isso é uma outra coisa importante, com o valor. Tá? Vamos supor que um homem bilionário que ganhe 10 milhões por mês. Tá? Eu não conheço ninguém que ganha 10 milhões por mês. Tá? Não é parte do meu círculo de amigos. Mas se o homem ganha 10 milhões por mês, o Senhor exige que ele pague 1 milhão de dízimo. E se um homem ganha meio salário mínimo, sei lá, R$600 a dinheiro de hoje, esse homem deve pagar R$60. E esse é o dízimo dele. E eu vou dizer uma coisa. Se o homem que ganha 10 milhões, ao invés de pagar 1 milhão, pagar R$900 mil, e o homem que ganha meio salário mínimo, R$600, ele pagar R$60, esse homem vai para o templo e o milionário não vai. Não tem a ver com a quantidade de dinheiro. Eu já vi uma vez uma pessoa falando, não, porque na minha condição de vida, o meu dízimo é um dízimo respeitável. Eu falei, irmão, para com isso. Respeitável é um dízimo de 10%. Não tem a ver com quanto você ganha. E se você está pagando mais, é porque você foi mais abençoado. Então você deveria ser grato por isso. Tá? A maneira como o dinheiro é administrado da igreja, irmãos, é muito sábia. Tá? Eu já participei de comitês de auditoria e nos meus 46 anos de vida na igreja, eu já vi de tudo. Eu nunca vi o dinheiro da igreja ser desperdiçado. Nunca vi. Tá? O dinheiro da igreja é administrado de forma muito sábia. Pode ser que alguém cometa algum erro, uma coisa, mas é uma coisa humana, porque nós somos humanos. Mas de maneira geral, o dinheiro da igreja retorna em benefícios para os membros. Nós temos capelas confortáveis, nós temos templos, nós temos ajuda humanitária que vem de outros fundos também, nós temos materiais didáticos de primeira linha que nós temos na igreja, e tudo isso vem do fundo dos dízimos também. E nós recebemos isso como bênção. E é interessante porque é o seguinte, alguns lugares a igreja é muito pobre, os membros são muito pobres. E as capelas de outras igrejas são muito simples, porque eles não têm dinheiro. Mas a igreja não tem diferença, ela põe uma capela maravilhosa, bonita, não tem importância se o total arrecadado de dízimos é suficiente ou não para pagar aquela capela. Eu sei de lugares, irmãos, que eu tive acesso, que o dinheiro que foi gasto na capela não vai ser pago nem durante 100 anos com os dízimos que aquela comunidade paga. Mas para Deus não é assim que ele encara as coisas. Para Deus, um homem que paga um dízimo sobre R$10 é o mesmo que paga sobre 100, é o mesmo que paga sobre 1.000, 10.000, 1 milhão, não importa. Esta é a lei do Senhor. Outra coisa que eu queria falar é sobre as ofertas. Nos dízimos, nós estamos devolvendo aquilo que é a nossa consagração. Mas nas ofertas é onde nós mostramos onde está o nosso coração. Porque o Senhor não especificou um valor de ofertas. Eu estabeleci um valor pessoal de oferta de jejum que equivale ao valor de 2 refeições. Mas no meu caso, eu classifiquei essas refeições como refeições que eu costumo fazer em bons restaurantes. Esse é o meu padrão, mas não é um padrão que deva ser copiado ou imitado. Cada um tem o seu padrão. Mas eu tinha por mim, desde que eu me batizei, que um dia eu convidaria o Senhor Jesus Cristo a cear comigo. E se ele viesse cear comigo, eu iria dar o melhor que eu posso para ele. Então, as minhas ofertas de jejum refletem esse padrão. Outras ofertas que nós pagamos, por exemplo, para a manutenção do fundo missionário,
E tem uma oferta que eu gosto, que é a ajuda humanitária. Muitos irmãos falam, não, eu já pago muito dízimo, já minha vida, eu já ajudo outras pessoas e tudo, então eu não contribuo com a ajuda humanitária. Eu falo, irmãos, contribua para a ajuda humanitária da igreja. Contribua. Mesmo que você contribua para outras, eu acho que você deve contribuir para ajudar familiares, para ajudar filhos, para ajudar outras entidades, isso é muito saudável, mas não deixe de pagar a oferta de ajuda humanitária. Fala, meu irmão, eu sou tão pobre, falta dinheiro para mim. Então dá R$1. Eu vou explicar a diferença. 0 é um número muito feio. 0 significa que, olha, eu não participo. Se R$1 for o máximo, e olha, eu entendo isso porque é o seguinte, às vezes você fala, olha, eu não tenho como dar, eu já estou vivendo numa situação tão difícil, então faça uma oferta simbólica de R$1. Porque não é o seu dinheiro que vai fazer. R$1 não vai fazer diferença nem para você, nem para o fundo, mas é uma questão do seu coração com Deus. E se você abrir o seu coração, e se você for generoso com as outras pessoas, se você for honesto, Deus vai cobrir você de bênçãos, tantas que você não vai poder contar. É uma promessa. Pode demorar, pode não ser de um dia para o outro, mas o Senhor vai cobrir a sua vida de bênçãos. E eu vou dizer uma outra coisa. Primeiro vêm as bênçãos materiais e depois as espirituais. Por quê? Como que você sabe disso? Porque esse é um princípio sagrado do Evangelho. Em todas as circunstâncias, isso é parte da nossa doutrina. As coisas materiais precedem as espirituais. O sacerdócio arônico é dado antes do sacerdócio de Melquisedeque. Então, irmãos, se nós cumprirmos com a lei do Senhor referente a dinheiro, a primeira coisa que Ele vai fazer vai ser nos abençoar com dinheiro. Eu tenho tantas histórias sobre isso, pessoais, de amigos, tantas histórias de milagres. Mas eu sei, irmãos, que quando nós fazemos a nossa parte, o Senhor está obrigado. Ele está ligado a nós, com um vínculo que não pode ser quebrado. E Ele vai nos abençoar. E nós vamos demonstrar, ao pagarmos, que nós o amamos. Muito mais do que estamos contribuindo, né? Não sei, às vezes, por muitos anos, meu dízimo foi uma coisa tão pequena que na prática eu não contribuí com muita coisa. Mas para Deus ela não foi pequena. Porque para Deus era os 10% do pouquinho que eu ganhava. E Ele me abençoou com muito em cima do pouquinho. Então esse é o Deus que nós amamos. Muito obrigado por todo o seu carinho.